Olá, torcedores são paulinos. Sejam bem-vindos ao canal Nação São Paulo. Se inscrevam para nos apoiar e para não perder nenhuma atualização do São Paulo, o maior clube do Brasil. Se inscreveu? Então agora sim, vamos à notícia. Libertadores, o São Paulo joga com a Alianza Lima, tá aparecendo aqui hoje, 9h30 da noite. Nós vamos lá para o estádio do Morumbi. Mate. Tá no coberto aí, tava preocupado com você, Mate. Boa tarde, meu querido. Quer dizer que o torcedor de São Paulo, mesmo com essa chuva, tá empolgado pro jogo de hoje? Parece um pouco. É isso, Fred. Abraço pra você, pro Denilson, pra todos ligados no Globo Esporte, em especial a torcida do São Paulo, que realmente, mesmo com a chuva, tá muito na expectativa, tá muito empolgada pro jogo de hoje contra o Alianza Lima, né? Tanto que pela última parcial que a gente teve acesso, mais de 46 mil ingressos já foram vendidos. São Paulo que teve uma média de público muito interessante no ano passado na Libertadores. A gente sabe que é uma competição que desperta muito desse interesse do torcedor, então esse ano não deve ser diferente também, mesmo com a chuva que cai aqui na capital. Vocês podem perceber pelas imagens do nosso querido Felipe Petrini, que realmente a parte ali, a pequena área de goleiros está um pouco mais prejudicada. Tava chovendo bastante aqui há pelo menos 40 minutos, mas agora deu uma acalmada. A gente espera que na hora do jogo o gramado também esteja em boas condições. Agora, como chega o São Paulo pro jogo de hoje, né, Fred? Eu peço por gentileza pra gente colocar o campinho na tela, porque o São Paulo chega com alguns desfalques, né? Lucas e Oscar. Lucas segue tratando de um trauma no joelho, inclusive hoje ele completa um mês sem entrar em campo, enquanto o Oscar também segue tratando de uma lesão na coxa esquerda. Então, por isso, Ferreirinha e também o Luciano entram como titulares, além do Luiz Gustavo, que segue tratando de uma espécie de trombose que ele teve no pulmão, já ganhou alta do hospital, está descansando em casa, então no lugar dele quem deve entrar é o Marcos Antônio. Fred, volto com vocês, bom programa. Boa, Mate. Obrigado, meu querido. Mantenha a coberta. O que foi? Bem demais o Matheus, bem. É meu filhote, Matheus. Que isso, maravilhoso. Véio. Quando era novo, era parecido com ele, velho. Show. O São Paulo briga pelo quê nessa Libertadores? Fred, é uma boa pergunta, né? O São Paulo acho que tem um problema de elenco. Acho que o São Paulo tem uma dificuldade, principalmente no segundo tempo. Libertadores é um campeonato difícil. Assim, o torcedor vai ficar bravo comigo, mas acho que o São Paulo chega ali numas quartas, no máximo. Desculpa, Tricolor. Tem torcedor que vai ficar triste ou vai ficar feliz de chegar nas quartas? Não, o torcedor vai ficar triste, né? O torcedor quer ver o time chegar na final e ser campeão. Boa. Aquele momento de proposição, qual será o time titular hoje? Cicinho vai analisar as possibilidades. Cicinho, à vontade, a casa é sua. Vai acertar esse Cicinho. Que timaço! Ronaldo, dá uma olhadinha. Deixa eu ver. Se tem um time que não assusta na Libertadores, é o São Paulo. Não assusta. Aqui não tem problema com linguagem, olá que tal. Aqui, hoje o São Paulo abre o olho do pirata do Marcos. Vai abrir o outro olho dele. E o Faimi Rico? 90 dias aí? Quem? O Faimi Rico? Não, mas o salário que os caras ganham hoje tem que receber de 3 em 3 meses. No Real Madrid eu ganhava de 6 em 6. Tem que avisar o funcionário, hein? Tem que avisar o funcionário primeiro. Tem que ser de 3 em 3 mesmo. Olha, essa é a formação do Zubeldia e o que agrada é exatamente esse sistema defensivo que tem sido muito consistente. O São Paulo precisa um pouquinho mais do meio para frente. O Luciano nessa posição que não me agrada, não sei se os São Paulinos estão comigo, porque o Luciano não é um armador. Concordo. O Luciano é um finalizador, ele ali nessa posição de armar, deixar os jogadores em condições de fazer gol, eu já prefiro ele mais próximo do gol. Mas é a opção que nós temos, dois laterais agradam, né? Você iria com o Wendel ou o Enzo Dias? Olha, o Wendel eu acho até um pouco mais ofensivo, demonstrou no jogo passado. Eu até optaria hoje por esse teste o Wendel no lugar do Luciano. Ali armando, porque ele jogou um pouco mais à frente. Ele jogou um pouco mais à frente o jogo passado e ele deu conta do recado. Então, deu uma boa resposta. E assim, o Caleri joga hoje por questão que está fora também. Então, eu acredito que o Zubeldia... É que sem Oscar e sem Lucas, imagina para qualquer equipe perder dois jogadores com a qualidade que eles têm e eles podem resolver o problema juntos ou sozinhos no meio-campo. O São Paulo ele perde muito com a ausência desses dois jogadores, mas tem uma equipe muito bem assim, posicionada. O Alisson tem sido esse coringa, o Alisson tem sido essa peça fundamental. E hoje é uma grande oportunidade que o Caleri tem de voltar a fazer os gols, né? Porque na Libertadores, o primeiro jogo ele já demonstrou isso, né? Teve o gol ali anulado, mas na Libertadores ele é um jogador também que veste a camisa
E pra espantar O uma fase, Ferreirinha né? fez harmonização facial nessa foto aí, tá diferente mesmo. Os caras... Olha o que ele foi chamar de Não, tá diferente. Eu quero agradecer ao Cicinho. Cicinho, mas essa iaca que você fez a palestra aí... Não sei se eu estive à altura. Não, esteve. não, realmente. Esteve, está aprovado. Marco Aurélio Cunha. Guerreiro Realmente vai hoje, o Subeldia sem Oscar e Lucas, que já são desfalques, que vem incomodando essa armação do São Paulo, ele tem que criar alguma alternativa. O Cicinho foi bem, vai ter que descobrir alguma coisa diferente. Eu acho que a equipe está bem montada se for aquela ali. Óbvio que o Caleri tem que jogar jogo de Libertadores, até porque o André Silva também não foi bem no último jogo. Eu achei que foi muito discreto, cansou, não sei. Mas o Caleri é jogador de Libertadores, é absolutamente titular de São Paulo. Ferreirinha fez um grande jogo, abre pelos flancos ali, é o que consegue fazer as jogadas do 1 contra 1. E isso vai ser necessário, porque as linhas vão jogar muito baixas, o Alianza Lima vai jogar lá atrás e é preciso alguém furar esse bloqueio. O Alisson flutua por ali muito bem, o Luciano também concorda, deve jogar um pouquinho mais à frente. E eu gostei muito do Enzo, achei muito bom lateral, então não sei como será a opção pelo Wendel, mas são dois jogadores equivalentes. Acho que o São Paulo passa bem pelo Alianza Lima, com alguma dificuldade no começo, como todo jogo de Libertadores, fez o primeiro gol, faz o segundo. Sgarbi, tem um detalhe, no jogo contra o Tajeres, que comentamos agora há pouco, o São Paulo tinha o Oscar. E ele jogou bem naquela partida, não é? O Oscar chamava a atenção. Dessa vez, não. Então, o São Paulo, ele vai ter que mostrar diante do torcedor que ele está preparado, com um desfalque, sem desfalques, que ele é um time que quer mesmo ganhar essa competição, como declarou o Subeldia no final do ano passado e também no princípio do ano lá na Flórida. Perfeito. Na minha opinião, é obrigação do São Paulo ganhar hoje. Não tem outro resultado que seja aceitável para o São Paulo. Não, em casa, com 50 mil pessoas, o Alianza Lima, 4 jogos sem vencer. Obrigação ganhar. Hein? É lógico que o São Paulo sente muita falta do Oscar. Do Lucas, então, nem se fala, né? O Lucas, meu Deus, você volta logo, Lucas. Mas o Oscar é um cara que também faz muita falta. Eu questiono um pouco o planejamento do Oscar no Paulista, né? Que foi o cara que jogou praticamente todos os jogos, na verdade, eu acho, né? Jogou quase tudo lá e agora, claro que sentiu, já é um jogador com certa idade, enfim. Pra mim, eu concordo totalmente com o doutor, tá? Do Caleri. O Caleri é um cara muito criticado hoje em dia por algumas pessoas. Porque, tem que fazer mais gol. Concordo, cara. Crítica faz parte. O jogador sabe que vai receber críticas, tudo. Só que pra quem assiste os jogos do São Paulo e olha o Caleri, é um cara que não para de lutar, não para de participar, tem um baita pivô, um cara que não deixa o zagueiro ficar à vontade. Você pergunta para vários zagueiros... O Guerreiro do outro lado do Aliança vai sair também, meu. Campeão do mundo, rapaz. E aí, Chico, chora coração com o Barcos, já que na linha do Sgarbi. Até hoje o maior artilheiro estrangeiro da história do Grêmio. O Pirata deixou saudade, sim, já tá com 41. Vai dar de bengala. Já tá velhinho. Mas se deixar ele... ele guarda, hein? Se deixar ele Então, pra vocês, Sgarbi, pra gente finalizar, realmente hoje o São Paulo é favorito. Não, favoritaço, tem que ganhar. Não. Eu entraria também com o Enzo Dias, minha opinião, o Enzo Dias tem que ser o lateral. E Caleri na frente, que toca no Caleri que é gol, vai fazer gol hoje. Everton Guimarães, seu palpite para São Paulo e Alianza Lima. Concentre-se. E o do Inter também, né? Por quê? Porque assim, bebê. Renata, rapidamente aqui uma informação em primeira mão que acabou de chegar aqui, Renato. Matheus Henrique, meio-campo, melhor jogador de meio-campo do Cruzeiro. Lesão de menisco, cirurgia 3, foi Muxuque Runa. São Paulo acho que empata com a Alianza Lima. E vou aproveitar e falar do Internacional com o Forte Atlético Nacional. 1-1 também. 2 empates na noite de hoje. Onde o Donk tá também ali na região do... Tava sol, não tava? Quando o Donk entrou? São Paulo, né? Tava. Tá chovendo aí? Já tá chovendo aí. Atenção, Donk. Que isso? Não é possível. Não é possível. Gente, que isso, Donk? Pra onde é que você foi, Donk? Direto da Noruega. Eu só fui pra parte interna do Morumbi, amigos. O tempo mudou, viu? Eu posso garantir pra vocês, primeira entrada ali no F360 sol, depois aparece umas nuvens e agora a gente tá nessa situação, mudou demais. Um clima totalmente instável, o que o torcedor do São Paulo espera só que essa estabilidade não esteja dentro de campo mais tarde aqui no Morumbi. Ô, Dom, que a gente tá com a imagem comparando a sua primeira entrada com a sua entrada faz o quê? agora. Não faz meia hora. Pois é. Não faz meia hora. 40 minutos que o Dom 40 minutos, exato. 40 minutos era sol, céu azul. E agora o Donk nessa situação aí. Ô, Donk, o São Paulo eu tô entra com em o pé campo. firme no chão, porque se eu dar um pulinho, eu saio voando. Então, eu vi que a câmera tava balançando. Hoje tem São Paulo 9h30 da noite. A gente sabe que São Paulo é uma loucura, tem aquelas imagens dos torcedores nadando ali, né? no Morumbis.
Vamos E o pro gramado, campo. né? Teve show também recentemente. Eu não sei se o gramado já foi Isso, tá limpando a tela. Boa, totalmente galera. recuperado. Isso. Que coisa maravilhosa. Donk, as informações do lado do tricolor, então que a gente espera que até a hora do jogo já esteja tudo resolvido. O Bruno lembrou bem do show de K-pop que teve no final de semana. Até estavam fazendo um cuidado especial em relação a essa qualidade do gramado. Em relação ao jogo, a tendência de um São Paulo que controle mais a posse de bola, que seja o time propositivo. A gente já falou dos desfalques que o São Paulo tem no setor ofensivo, mas a equipe do Aliança Lima também tem desfalques, sobretudo na defesa. O Zambrano, zagueiro experiente, com passagem pelo futebol alemão, seleção peruana, e também o Garcês, que são os titulares, estão suspensos, assim como o lateral direito Henrique. Deve vir com uma linha de 5 até para segurar o São Paulo, tentar sair no contra-ataque pelo lado do campo com o Quevedo, que vive um grande momento, inclusive voltou à seleção peruana depois de mais de 5 anos, fez gol agora no Clássico Universitário no fim de semana, e o Eric Castilho, que é uma das principais alternativas para fazer a bola chegar até o Barcos ou o Guerreiro. O Barcos é o titular na Libertadores, o Guerreiro normalmente entra no lugar dele. Acho que a grande missão do São Paulo é compensar a ausência de criatividade que tem tido um pouco nos últimos jogos. É um São Paulo que, se a gente voltar uma semana no tempo, vaias depois do empate com o Sport, desconfiança em cima do Zubeldia, mas de uma semana pra cá estreia bem na Libertadores, faz um bom primeiro tempo contra o Galo, e se ganha hoje, além da questão da confiança da sequência pro Zubeldia, em termos de classificação abre 6 pontos ao lado do Libertad, a conversa já se torna, olha, classificação mais encaminhada, embora só 2 rodadas, mas discussão em relação à liderança. Então o jogo tem um peso muito significativo para o momento do Zubeldia, também para a equipe da consolidação dessa equipe, mas também para efeito de tabela. Acho que o São Paulo hoje precisa compensar muito essa falta de criatividade, tentando trazer muito seus volantes para o setor ofensivo, e contar com protagonismo de jogadores que não vêm no seu melhor momento, como o Luciano e o Caleri, como a gente já tinha falado antes. Então acho que essas são as principais alternativas do São Paulo. Acho que pode explorar mais chute de fora da área. Foi assim que saiu a vitória contra o Talheres. E esse é o caminho da equipe de São Paulo para conseguir um resultado. Acho que é favorito até pelas dificuldades que o Aliança Lima tem, sobretudo defensivamente. Falei, né, das ausências, mas é também a questão de um time que sofreu gols fora de casa em todos os jogos que fez. Acho que esse é um detalhe importante para o São Paulo, que começa a sua trajetória. Hoje, primeiro jogo no Morumbi na Libertadores, né? Já jogou fora de casa, agora o primeiro jogo no Morumbi, um palco tão especial para um time que sonha com um 4º título, algo que o Arboleda falou para a gente numa entrevista exclusiva. Primeira coisa que eu tenho na minha cabeça, né? Ganhar a Libertadores, ganhar um Brasileirão, que acho que são os títulos que na vida pessoal estão faltando. Sim. Já é o Paulista, já ganhei a Copa do Brasil, a Supercopa, e realmente está faltando para mim o Brasileirão e a Libertadores. Mas acho que se ganhar a Libertadores, eu vou me sentir já o cara que realmente cumpriu seu sonho, né? E mais com um clube muito grande, com todo esse nome que tem São Paulo. Ganhar a Libertadores e deixar meu nome cravado aí, falar, pô, o Arbo ganhou uma Libertadores, igual que muitos caras, o qual eu respeito e admiro, que já passaram por aqui e ganharam também. E ainda o nome deles sempre está aí, né? Sempre está então, lembrado. Então eu também realmente queria muito deixar meu nome aqui em São Paulo. Brincadeiras à parte, ele deixou uma pergunta aí, Johnny. Você entendeu a pergunta? Quer que ele repita? Entendi super. E eu tô de acordo com o Zubeldia. Eu acho que o Flamengo e Central Córdoba ontem é um exemplo de como você não pode menosprezar o adversário, apesar de ser mais fraco, e achar que, não, eles vão estar fechadinhos lá, vamos empilhar atacante, como o próprio Breler diz, vamos abrir mão dos 3 zagueiros que eu tenho utilizado sempre, que fez com que o São Paulo finalmente tivesse solidez defensiva. O São Paulo não tem sofrido gols, se tornou um dos times menos vazados da Série A, né? Então, eu acho que a escalação que a gente botou na tela é o ideal. É óbvio que você vai sentir falta de criatividade ofensiva quando você tem Oscar e Lucas fora, Luiz Gustavo fora, então você vai ter que colocar o Marcos Antônio e o Alisson ali no meio, não tem jeito. E o Luciano, que sempre pediu para jogar ali naquele local do campo, hoje tem uma excelente oportunidade de ser um criador.
não só um finalizador, que ele é um excelente finalizador, mas hoje o Luciano também vai ter que criar para os outros, para o Ferreirinha, vai ter que triangular melhor com o Alisson, que também tem sido um cara de apoio ofensivamente, porque o Alisson, para mim, é o melhor jogador de São Paulo desde que voltou da lesão, né? Então, se o treinador do Alianza Lima está preocupado e vai mudar o time, vai encaixotar zagueiro lá atrás, o São Paulo também não pode se empolgar e falar, não, vamos tacar atacante, até porque o elenco o cobertor é curto. O elenco do São Paulo já conta com muitos desfalques. E você precisa também ter opções no banco de reservas para, se estiver 0 a 0, você mudar ao longo da partida, né? Então eu tô de acordo com o Zubeldia de seguir com planejado. 3 zagueiros ali bonitinho. Como o André Plihal, que estará no Morumbi fazendo a cobertura, disse, 3 zagueiros é bom demais, eu gosto, eu acho bonito. É bom demais, mas... Quando dá certo é lindo. Não, mas mas muda hoje pra você ver aí, tá errado. Pro São Paulo, na Argentina, foi mais confortável jogar dessa forma. Sim. Porque ali era visitante, ali o Zubeldia estava até mais ameaçado, havia ali um burburinho maior em torno do nome dele no São Paulo, e era um jogo de sobrevivência. Para mim, o planejamento foi irretocável. Não tem o que falar do que o Zubeldia escalou e da maneira como o São Paulo jogou contra o Tajeres. Em casa, tem ali pressão do torcedor. Clamaram muito que ele escalou 3 zagueiros contra o Sport, por exemplo. Em casa. O desejo de que o time seja mais propositivo, mais agressivo. E com essa formação, para ser um pouco mais agressivo, ele vai precisar ter o Cedric como um ponta mesmo. Aí não é a ala, é bem afundado. E o Ferrarese dando suporte em alguns momentos. O Ferrarese é até um zagueiro que tem qualidade com a bola. Sim. Ele sobe ali, é mais ousado nesse aspecto. Faz um dublê de lateral direito, né? Então, nesse ponto ele vai jogar, por mais que sejam 3 zagueiros, quando o São Paulo tem a bola, funciona como uma linha de 4. Para mim, o Wendel deveria ser o nome, né? Pelo lado esquerdo, para ser mais ofensivo. E aí o São Paulo, mesmo com essa formação, tem como ser mais protagonista do jogo do que foi contra o Tajeres. Porque aí o ambiente, a atmosfera, pode contar muito a favor do time ou contra. E aí o São Paulo precisa trazer o Morumbi a seu favor e ser um time que joga no campo do Alianza Lima, mesmo tendo 3 zagueiros. Eugênio? Eu acho que o São Paulo é um time que está acostumado já a jogar com linha de 3 zagueiros, às vezes que não é exatamente uma linha de 3 zagueiros, porque o Ferrarese muitas vezes é um lateral direito, às vezes sim com 3 zagueiros, liberando mais os laterais. É uma variação que não é nova para o São Paulo, que vira e mexe é utilizada. Agora a questão de entrar com a capacidade que o São Paulo tem, entendendo o que a gente tem falado aqui de Libertadores, né? Tem que ter coesão, tem que ter bravura. Do outro lado tem um time que é bom. Eu ia te perguntar isso, amigo Capitão América, Alianza Lima, que pode preocupar o São Paulo? É um bom time de futebol. Os times do Gorosito, aliás, tem uma história do Gorosito com o São Paulo. Ele era o técnico do Tigre na final da Sul-Americana de 2012. O Tigre que saiu dali pertinho de onde está o Donk e não voltou para o segundo tempo. Teve uma briga ali com inseguranças e tal. Ele era, naquela época, o técnico. Então, eu acho que deve ser a primeira vez que ele volta ao Morumbi depois daquela situação, né? Já se vão há 13 anos. E ele é um técnico que gosta de jogo jogado. Ele não é técnico de jogar na retranca, bola parada, contra-ataque. Não, ele gosta, claro, se tiver a chance de contra-atacar, ele vai contra-atacar. Mas ele gosta de trabalhar, os laterais sobem, né? Não sei se vai jogar o Trauco pela esquerda, mas é um jogador de muita qualidade de cruzamento e passe. Do outro lado, o Henrique é um lateral argentino que é mais de ir pro fundo, né? Você tem também a confirmar se o Guerreiro vai ser titular, acho que vai. É um jogador. Aí o Barcos vai pro banco ou ele vai com os Eles dois? alternam, né? Eles alternam. Não alternam dá pra contar com os dois na juntos. Libertadores, na Libertadores, o Barcos normalmente tem sido titular e o Guerreiro sempre entra no lugar dele. E o Guerreiro tem sido titular no Campeonato Peruano. E até só para completar nessa questão que o Eugênio falava, os pontas são muito perigosos. O Quevedo e o Eric Castilho, que inclusive jogou no Brasil, no Vitória e no Curitiba no último ano. Eles que combinaram pro gol de empate contra o Universitário, né? São os jogadores de lado de campo que devem explorar os contra-ataques. É a principal arma, sobretudo o Castilho, que tem sido um dos destaques. O Quevedo, inclusive, voltou à seleção depois de mais de 5 anos na última data FIFA. Então acho que são as principais armas para abastecer o Barcos ou o Guerreiro, quem estiver em campo. Tem o Noriega, que é muito forte como volante ali no meio também.
É um time que gosta de trabalhar essa bola. Entre os atacantes que fazem esse rodízio ali, são características um pouco diferentes. O Barcos é aquele 9 mais da finalização. O Guerreiro funciona hoje muito mais como um pivô, né? O cara que vai fazer as assistências para esses jogadores de lado, que são a grande força, né, ofensiva, né? O Castilho e o Quevedo. Então, é um time estruturado, que vem fazendo uma campanha histórica para a tradição do Aliança. O Aliança, ele não passava de fase do mata-mata na Libertadores há 15 anos. E ele passou por 3 na fase preliminar, inclusive pelo Boca. Ah, mas o Boca não é mais aquele. É o Boca. É o Boca, foi lá na Bombonera, jogou lá. O Boca está fazendo uma campanha no Campeonato Argentino de ser um dos melhores nesse momento, embora não jogue um grande futebol. Então, é importante respeitar um time que vive um momento mágico. Um momento, para eles, histórico. E que vem de um jogo que eles lamentaram muito, porque lembrou ali o Donk, né? Eles, com um jogador a menos, conseguiram fazer 1-0 no grande rival, que é o Universitário, e levaram um gol aos 48 do segundo tempo, que foi o empate, né? Jogavam em casa. Sabe, Eugênio, quem vive também um momento mágico histórico? A cultura K-pop. Já há algum tempo já. Algum tempo, né? O Donk tá por dentro. É música, é filme, é série. Desenvolva, como diria até o José. Desenvolva. É também a gastronomia. Aqui no Brasil tem muita gente que curte. Ah, mas o que isso tem a ver com o jogo do São Paulo? Você tá perguntando. O Abel Neto, você tá maluco? Teve o show, né? Porque eu quero perguntar pro amigo André, que está lá no Morumbi, se o gramado tá bom, porque o André falou que teve um show aí. Você falou até o nome. Qual é o nome é uma banda? É isso? É o Stray Kids, que fez 2 shows aqui no final de semana, Abel. Stray Kids? Me lembra do Stray Cats? Stray Cats. Rockabilly, lembra? Rockabilly, lógico. Não sou só do reggae, não. Stray Kids. É um pouquinho diferente a vertente de Stray Kids e Stray Cats. De música coreana. Meu filho era bebezinho na época, fez muito sucesso, que Gangnam Style. Sai. O primeiro hit mundial do K-pop. Tem uma coreografia, não tem? Você sabe? Sim, eu não lembro mais como é que era. Moleque. Isso aí, ó. Andrezito, vou voltar pra você falar do gramado. Isso daí também. Em outras palavras, o show aí do Stray Kids estragou o gramado ou tá tudo certo pro jogo de logo mais? Não, o pessoal fez aqui uma força-tarefa para deixar ajeitado, até inclusive um pouco antes da gente entrar, tava passando aquela máquina para passar aquela tinta verde ali na área, que era o pedaço onde tava um pouco mais castigado ali do gramado. Inclusive quando a gente chegou tem até aquele cheiro um pouco mais forte, né, pelo tratamento com adubo, mas acho que o gramado vai estar em condições ali pro jogo. O pessoal fez o trabalho aí nos últimos dias para estar nas melhores condições. E para finalizar com um amigo, André Dom, você foi no show do Stray Kids? Você curte? Não sou um fã, então eu tava até morrendo de medo que vocês fossem pedir pra eu cantar alguma coisa. Ainda bem que era só informação. Fique à vontade, mesmo, viu, Abel? Fique à vontade. Não, tô bem, obrigado, viu? Obrigado então, André Dom, que é ao vivo lá do Morumbis. E a gente sai do Morumbis e vamos para o Gigante da...